Bom dia, crianças e crianços. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de geografia, ao qual nós começamos semana passada, falamos um pouco sobre clima. Hoje vamos dar continuidade. Hoje falaremos aqui um pouco sobre as camadas da atmosfera. Você sabe que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, a camada de gás que envolve a Terra. E ela tem uma composição muito heterogênea, ou seja, é composta por vários tipos de gases, né? Vários tipos de gases, e o predominantemente, ou seja, o que tem mais abundância na atmosfera, e muita gente não sabe, pensa que é o oxigênio, na realidade não é. O gás mais predominante na atmosfera é o nitrogênio, com cerca de 78,08%. Então a nossa atmosfera terrestre é composta basicamente por 78,08% de nitrogênio. Aí depois é que nós vamos ter o oxigênio com 20,95% da composição da atmosfera. Aí você depois vai ter alguns outros gases raros, como o argônio, o dióxido de carbono, o neônio, hélio, metano, criptônio, óxido nitroso, hidrogênio, ozônio e o xenônio. Todos esses gases acabam compondo nossa atmosfera. Porém, o oxigênio, não que os outros não sejam importantes, o oxigênio, na realidade, seria o mais importante para a manutenção da vida na Terra. Porque nenhum ser humano consegue viver sem oxigênio. E esse oxigênio ele tem através do processo de troca de gases que a vegetação faz na fotossíntese. E aí é onde a gente acaba desmistificando uma fábula, que as pessoas falam, uma coisa que a turma fala que é de forma errada, dizendo que a floresta amazônica ela é o pulmão do mundo, que na realidade não é o pulmão do mundo, a floresta amazônica. Vamos dizer que ela é o rim do mundo, ou o intestino, mas na realidade o pulmão do mundo são os oceanos, porque os oceanos é que libera a maior quantidade de oxigênio para o ser humano respirar, através dos fitoplânctons, que são seres marinhos, microscópios, que através do processo de fotossíntese, acaba liberando o oxigênio para a nossa respiração. Então, durante muito tempo, afirmava-se que a floresta é a principal fonte de oxigênio do planeta. Na realidade, estudos comprovaram que é o fitoplâncton que acaba liberando esse oxigênio para a nossa respiração. Vou falar um pouco sobre as camadas da atmosfera. Quais são as camadas que nós temos na nossa atmosfera? Nós temos a primeira, a chamada troposfera, que é a camada mais próxima da Terra, onde vivemos, aqui onde nós respiramos, esse local. É nela que ocorrem também os fenômenos meteorológicos, como relâmpagos e tempestades. É chamada a troposfera, a camada mais próxima de nós, onde nós vivemos. Depois da troposfera, nós temos a estratosfera, que é a camada posterior à troposfera, e nela localiza-se a camada de ozônio, responsável para proteger a Terra dos raios ultravioletas. Porque você sabe que o raio ultravioleta é um raio muito nocivo à vida do ser humano. Por quê, professor? Confunde-se muito a questão do furo da camada de ozônio com o aquecimento global. São coisas totalmente opostas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O aquecimento global é causado pela liberação de um gás denominado de gás carbônico e o gás metano. A junção desses dois acaba proporcionando o aumento do aquecimento global, e o aumento do efeito estufa. Já o furo da camada de ozônio, ele é ocasionado por conta do CFC, que é o clorofluorcarboneto, que é liberado através da fabricação de aerosóis de ar-condicionados, que de certa forma esse CFC, o clorofluorcarbono, ele acaba destruindo as moléculas de ozônio
da camada de ozônio, impedindo com que o raio ultravioleta ele seja filtrado. E o raio ultravioleta ele é muito nocivo ao ser humano porque ele pode causar o câncer de pele ou doença de catarata. Né? Como assim, professor? Principalmente pessoas que usam óculos já, né? O raio solar entra em contato com a lente do óculos e aos poucos vai queimando o cristalino do olho, deixando esse cristalino opaco até que a pessoa perca a visão. E aí tem que fazer uma cirurgia de catarata, né, causada justamente por conta do furo da camada de ozônio. Para você ter ideia, o Altino Ventura, o hospital que nós temos aqui, o hospital de olhos que nós temos aqui no centro do Recife, na Rua do Progresso, ele faz cerca de 100 cirurgias de catarata diariamente. Para você ver o quão é comum, não é, a doença de catarata no Brasil. Claro que existem algumas questões que são congênitas, não é, e outra relacionada justamente a essa questão dos raios ultravioletas que acabam queimando esse cristalino, e aí tem que se trocar o cristalino para a pessoa voltar a enxergar normal e deixar o óculos de lado. E aí essa camada de ozônio está localizada justamente na estratosfera. Depois nós temos aí a mesosfera, que situada após a estratosfera é a camada bastante fria, cujas temperaturas reduzem a média em que a altitude aumenta. É muito frio essa mesosfera, justamente é a metade da atmosfera terrestre, por isso chamado de meso, mais quer dizer meio. É o meio do caminho até você sair da atmosfera. E aí depois eu tenho a termosfera, situada após a mesosfera, é a camada mais externa, mais extensa na realidade. E nela o ar é bastante rarefeito, as temperaturas são as mais elevadas da atmosfera. Justamente essa termosfera que funciona como o nosso escudo protetor. Por quê? Porque os meteoros, inclusive hoje vai haver uma chuva de meteoritos no mundo inteiro. Vai ser um espetáculo muito bom. Se não tiver cheio de nuvens, vai dar para a gente ver no céu a chuva de meteorito, né, que vai iluminar o céu do Brasil, do mundo inteiro. Né? E aí, se você tiver a oportunidade e não estiver chovendo, olhe para o céu, não sei qual vai ser o horário, mas procure ver na internet, vai ser um espetáculo muito bonito. Acontece muito raramente esse fenômeno. Né? Então, e essa chuva de meteorito se dá justamente por conta dessa termosfera, porque como ela é muito quente, os corpos estranhos, ao entrar em contato com a atmosfera, chegam em contato com a termosfera e acabam sendo decompostos justamente por conta da alta temperatura existente nessa região. Né? Por exemplo, um ônibus espacial, antigamente se utilizava muito para ir para o espaço, não se podia voltar de qualquer maneira, não. Você não simplesmente entrar na atmosfera da Terra, não. Existe um negócio chamado janela espacial, justamente onde a termosfera ela é mais fina. E aí, consequentemente, por ser mais fina, não dá tempo do ônibus desintegrar com o todo. E aí, consequentemente, essa janela espacial era por onde esse ônibus espacial entrava e retornava para a base norte-americana. E aí, consequentemente, eles faziam muito essas viagens para a estação que nós temos no espaço sideral. Essa camada, a termosfera, ela é rica em íons, partículas elétricas carregadas, e é justamente elas que acabam promovendo a transmissão de ondas de rádio, né? Sendo uma condutora de eletricidade, por isso também é chamada de ionosfera. Aquela que permite referir as ondas de rádio, possibilitando a telecomunicação. Se não fosse essa camada, as telecomunicações do Brasil e do mundo seriam tanto quanto deficitárias. E aí nós temos a última camada, que é a exosfera, ou exosfera, tanto faz, exosfera ou exosfera. É a camada mais distante da Terra e é mais próxima do espaço sideral. O ar é bastante rarefeito, predominando de gases hélios e hidrogênio e de baixíssima concentração desse ar. Não é? É lá onde está localizada os satélites, não é? Que mandam mensagem e fazem mapeamento do território global. Não é? Então, todas as camadas ela tem uma finalidade, ela é importantíssima para a existência da vida humana, não é?
é importantíssimo para que nós tenhamos nosso dia a dia aqui na Terra, né? E aí ela acaba auxiliando com que nosso planeta ele sobreviva por muitos e muitos anos, ok? Vamos falar agora um pouco sobre os instrumentos que medem a precipitação, que medem os instrumentos utilizados no clima, na realidade. Nós temos o pluviômetro. O pluviômetro é um instrumento utilizado para medir a condição de chuva ou de umidade relativa no ar. O pluviômetro é um aparelho, tipo uma ampulheta, onde ele vai ser milimetrado, né? E vai ficar em local aberto, né? Então toda a chuva que vai caindo nele vai acumulando dentro dele, e aí no final das chuvas o cara vai lá analisar e ver quantos milímetros de chuva se deu durante o dia. Então o pluviômetro é o aparelho que mede a quantidade de chuvas que caem em uma região, não é? Nós temos também o barômetro. Barômetro é o aparelho que mede a pressão atmosférica. Ele chama-se barômetro porque um italiano chamado Evangelista Torricelli criou o instrumento, né, para medir essa pressão atmosférica através de uma unidade de medida chamada bar. E aí justamente acabou sendo chamado de barômetro. Então o bar ele mede, é a unidade de medida que se mede a pressão atmosférica, né, é chamado de barômetro. Nós temos também o anemômetro que acaba, de certa forma, medindo a velocidade do ar, né? E através de um processo pelo qual são pás que ficam girando, quando o ar vai passando, ele vai medindo através desse aparelho chamado de anemômetro. E o termômetro que mede a temperatura ambiente. O termômetro ele tem algumas unidades de medidas. Ele pode ser medido em Fahrenheit, Kelvin ou Celsius. Aqui no Brasil é mais comum a unidade de medida ser a de Celsius, né? E aí, consequentemente, nós temos essa unidade de medidas para esse instrumento, ok? Vamos ver aqui. Vamos responder aqui algumas questões das páginas com você, a página 228 e 229, que diz o seguinte: leia o exercício, leia os textos abaixo e indique se eles referem-se ao clima ou ao tempo de cada região. Justifique sua resposta. Aí tem aí, ó. O calor durante o ano todo e a presença do sol são importantes atrativos para o turismo no Nordeste brasileiro. As praias mais populares, como Boa Viagem, Rio e Recife, ficam cheias quase todo o ano todo. A estação das chuvas é de julho a agosto, mas o sol brilha muito nos outros meses. Então, esse texto se refere ao quê? Ao clima, ao tempo. E por quê? Então, esse texto se refere ao clima, por conta das condições gerais que ocorrem na região e nunca muda, é sempre assim, não é? Então, o clima do Nordeste, ele todo verão é sol o ano inteiro, e no inverno, de julho a agosto, tem chuvas como está correndo nesse período agora, né? Então, a resposta seria clima, porque ele nunca muda, é constante. Aí tem a letra B. Amanhã, 20/10/2012, nublado. Nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no norte de Mato Grosso. Pancadas de chuvas isoladas ao norte e no leste de Goiás, Distrito Federal, e no sul de Mato Grosso do Sul. Tendência a temperaturas estáveis. Isso se refere ao quê? Está falando em instabilidade. Então, se instabilidade, está falando sobre o tempo. Porque o tempo ele é momentâneo. O tempo ele muda de uma hora para outra. Então, seria aí tempo. Porque ele é momentâneo. Ok? Letra C. No triângulo entre São Joaquim, Urupema e Urubici,
Temperaturas abaixo de zero e neve ocasional fazem a alegria dos turistas. A disputa pelo título da cidade mais fria do Brasil é acirrada, com dezenas de pretendentes. Mas Urubici se destaca por um centrinho agradável, boas opções gastronômicas, pousadas e qualidade de uma natureza de recorrentes deslumbrantes. Então aí está se referindo ao clima, porque determina as condições fixas da região, ou seja, nunca muda, sempre é daquela forma, incentivando o turismo por suas condições climáticas, né? Então tem aí o clima, porque sempre é dessa mesma forma. Segunda questão, como podemos, ou como aprendemos no início deste capítulo, os conceitos de clima e tempo é muito parecidos, pois ambos envolvem os mesmos elementos como umidade, temperatura, pressão, porém apresenta uma diferença. Descreva. Aí é para você colocar a diferença entre clima e tempo. Então, clima é o estado permanente da atmosfera e tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Ok? Ou seja, o clima não muda e o tempo muda. Uma vez eu vi até uma reportagem no Diário de Pernambuco na internet que o cara escreveu errado lá. O cara estava comentando sobre o tempo desse, porque estava chovendo, foi nas últimas chuvas que nós tivemos aqui há algum tempo atrás, e o cara foi comentar, e ele escreveu lá porque o clima de Recife mudou. Num dia estava fazendo sol e no outro dia estava fazendo muita chuva. E eu tenho um comentário, que ele tinha se equivocado porque o clima ele não muda. O clima ele é permanente. Né? Quem muda é o tempo. Quem está mudando é o tempo, como agora está chovendo neste exato momento aqui em Olinda. Só Deus sabe como eu chego em casa. Eu moro em Jardim Atlântico é um pandemônio quando chove. A terceira questão é uma questão aí de encontrar palavras no diagrama. Vocês vão encontrar 4 palavras, que as palavras são latitude, marinidade, continentalidade e altitude. Latitude é um fator pelo qual influencia o clima, porque quanto maior a latitude, menor a temperatura ao nível do mar, ou quanto menor a latitude, maior a temperatura ao nível do mar, porque quando eu me afasto ali do Equador em direção aos polos, eu vou aumentando a latitude, e aí os polos são totalmente congelados, logo eu vou ter uma área de latitude alta com temperaturas baixas ao nível do mar. Marinidade é a função que o oceano tem de regular a temperatura do continente, fazendo com que o continente seja mais frio durante a noite e durante o dia ele não sofre essa influência, mas consequentemente ele funciona como esse regulador térmico. E a continentalidade é a função pelo qual o continente perde umidade para o oceano durante as brisas que sopram do continente para o oceano. E a altitude, quanto você mais sobe a montanha, mais frio ela fica, porque a cada 100 metros que você sobe a montanha, a temperatura cai em meio grau. Por isso que é bom você, toda vez que você falar sobre a questão da latitude, é bom você dizer se você está ao nível do mar ou acima do nível do mar, porque isso vai influenciar na temperatura ambiente, ok? A quarta questão aí, você tem 3 fotografias para dizer onde ocorrem esses fenômenos aí que se destacam na fotografia. Os aviões. Qual a camada da atmosfera que nós temos aviões? É claro que é na estratosfera. Os satélites estão na exosfera, a camada mais externa, e os raios ocorrem na troposfera, que é justamente essa camada que nós temos aqui, onde nós temos a troposfera. Quinta questão diz o seguinte: todos os seres vivos participam de alguma forma constantemente do ciclo das águas da natureza, porque consomem água do meio e liberam depois de decorrente de suas atividades vitais. Analise. Letra A. Se a afirmação é uma razão, se a afirmação e a razão estiverem corretas, se a afirmação estiver correta e a razão estiver errada, se a afirmação estiver errada e a razão estiver correta,
se a afirmação e a razão estiverem erradas, e se a afirmação e a razão estiverem corretas, mas a razão não justifica a afirmação. Então seria aí a resposta à letra A, se a afirmação e a razão estiverem corretas. Então o ser humano ele participa sim do ciclo das águas através do final das suas atividades vitais, né? O cara urina e aí sua urina, o seu suor acaba evaporando-se e compor também a atmosfera, ok? Temos aqui uma palavra cruzada, né? Onde vocês vão encontrar aí as horizontais e as verticais, né? Vamos começar a partir das verticais, que são as em pé. A 1 diz o seguinte: processo que o vento parte do continente em direção ao oceano é chamado de brisa, o quê? Terrestre, não é? Brisa terrestre, você coloca aí nesse primeiro vertical. Segundo vertical, que já está aí no livro de vocês, é inversamente proporcional à altitude, é menor nas áreas de grandes altitudes, que é a pressão atmosférica. E o 3, na vertical também, é formado nas nuvens e cai na terra sob forma de pedras de gelo de diferentes tamanhos, chamado de granizo, ok? Já na horizontal, eu tenho o número 1. Número 1 diz o seguinte: horizontal. Há milhões de anos, cobriu o hemisfério norte, a Terra, com uma grossa camada de gelo, que era glacial. Você bota aí, glaciação. Ok? 2. Responsável pelo aquecimento atmosférico da Terra, sendo emitidos de forma natural. E também pelos seres humanos na sua atividade urbana industrial. O que acontece? É os gases estufa. Gases estufa. Você bota aí o gás estufa. Ok? Gás estufa. 3. Influencia na precipitação atmosférica e pode ser medida em escalas. O 3 é a temperatura. E o 4, tipo de precipitação atmosférica que no Brasil só ocorre na região sul. E aí seria o quê? Neve. Neve só ocorre na região sul do Brasil. Ok? Então o tipo de fator que ocorre só porque está na área de clima o quê? Clima subtropical. Beleza? Falar agora um pouquinho sobre essa diversidade climática que nós temos no mundo. O mundo apresenta uma característica muito interessante, porque o mundo não é homogêneo, né? Nós temos vários fatores que, de certa forma, acabam influenciando o processo de desenvolvimento e modificação de uma região para outra com relação ao clima. Logo, nós vamos ter distribuídos pelo mundo cerca de 10 tipos climáticos diferenciados, né? E aí, quais são os principais tipos climáticos diferenciados, além dos microclimas que nós temos encontrados no mundo? Eu tenho o clima equatorial, o tropical, o subtropical, o clima desértico, que eu acho errado falar essa palavra clima desértico, por ser o clima árido, o semiárido, o mediterrâneo, o temperado, o frio, o polar e o polar de montanhas, né, que a gente vai falar de cada um desses tipos climáticos a partir de agora. O clima equatorial, gente. O clima equatorial é aquele clima que está próximo à linha do Equador. E aqui no Brasil, em particular, apesar de ser muito quente esse clima, é um clima quente e superúmido, com índices de chuvas muito elevados durante o ano todo, justamente por conta do aumento da temperatura, que promove aí o processo de evapotranspiração e a evaporação das águas dos rios e oceanos, consequentemente promovendo chuvas intensas acima da média. Tipo de regiões próximas ao Equador apresentam temperaturas elevadas, pequenas amplitudes térmicas anuais, que a amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura diária. Então lá é pequena essa amplitude térmica.
O índice pluviométrico superior a 2.000 milímetros anuais, ou seja, chove muito diariamente e as chuvas caem com frequência durante os 12 meses do ano, podendo haver 2 a 3 meses de relativa estiagem, mas é muito raro ocorrer isso. Então, esse tipo de clima equatorial é considerado o clima equatorial superúmido, principalmente aqui no Brasil, por conta da floresta amazônica e com a quantidade de rios que nós temos nessa região. Temos também um clima tropical, que está entre o Trópico Capricórnio e o Trópico de Câncer. Apresenta basicamente 2 estações do ano bem definidas, o verão e o inverno. Em algumas áreas, o verão chuvoso e o inverno seco. Em outras áreas, o inverno chuvoso e o verão seco, dependendo da região, dependendo da influência do relevo e etc. Então, o clima típico da área intertropical apresenta temperaturas variadas o ano inteiro, com 2 estações bem definidas, uma chuvosa e a outra seca. O clima tropical pode ser encontrado com regimes de chuvas e temperaturas diferentes, por isso é subdividido em tropical úmido, litorâneo, continental e de altitude. Ao lado do climograma que nós temos aí, mostra aí que as chuvas são concentradas no período de inverno, né, que vai de julho a agosto. Então, nesse período nós temos uma quantidade de chuva interessante, como nós estamos passando agora, né? Esse período está tendo uma grande concentração chuvosa, né? Que praticamente está atrapalhando a vida de muita gente. Temos o clima semiárido, que aí esse clima semiárido é um clima com escassez de chuva muito grande, o índice pluviométrico em torno de 700 milímetros anuais, né? Apresenta uma vegetação xerófila, que nós vamos falar sobre ela quando for falar especificamente de vegetação. Aqui no Brasil apresenta-se no Nordeste brasileiro, praticamente no sertão nordestino, esse clima semiárido, incluindo nas áreas de climas tropicais, geralmente nas áreas marginais dos desertos, apresentam temperaturas sempre altas, chuvas escassas e irregulares. Nesse tipo de clima, o efeito de continentalidade é muito forte, causando uma grande amplitude térmica diária. Em algumas áreas semiárido do sertão nordestino, como por exemplo, o relevo periférico impede a penetração das nuvens, causando aí essa escassez de chuva, fazendo com que haja uma falta, um clima extremamente seco, principalmente durante o verão. E aí as pessoas sofrem muito com essa questão, acabam promovendo aí o êxodo rural, a saída do homem do sertão para as grandes capitais, em busca de melhores condições de vida, por conta justamente da falta de chuva, que ninguém merece morar num lugar sem água, né? E aí tem aqui o clima desértico ou árido, aí pelo menos eles colocaram aí árido, porque eu acho errado colocar isso também de clima desértico, porque desértico, segundo o dicionário, é a ausência de vida humana. O clima desértico não existe, é para ser chamado de clima árido, ok? Então nunca chame de clima desértico, que é errado, o nome é clima árido. Então ocorre geralmente nas regiões onde há uma escassez de chuva muito intensa, né? Os índices pluviométricos não superam 250 milímetros de jeito nenhum, né? Como aí destaca-se o deserto do Gobi, na realidade na China, o deserto do Atacama no Chile, ao qual eu já tive a oportunidade de conhecê-lo, né? O deserto do Saara na África, né? A escassez de chuva é muito grande e a amplitude térmica também é muito grande. Durante o dia faz temperaturas elevadíssimas, pode atingir até 50 graus, e à noite essa temperatura cai para 0 graus, justamente por conta da ausência da maritimidade. A maritimidade é a função pelo qual o oceano regula a temperatura do continente. Como os desertos estão distantes dos oceanos, eu vou ter essa amplitude térmica muito grande, essa diferença de temperatura diária é muito grande. Podemos encontrar alguns oásis nos desertos, são regiões diferenciadas, encrochadas do deserto, com algumas vegetações e algumas quantidades de reservas de água localizadas no meio do deserto, são chamados de oásis, né? Então, o deserto, dos desertos mais quentes que já foram registradas as maiores temperaturas do mundo foi o deserto da Líbia, com temperaturas que chegou até 58 graus num dia. Então, um calor insuportável.
Então, gente, eu vou falando por aqui. Na próxima semana a gente continua com outra aula, né? E continuando aqui falando dos climas do mundo, porque nosso tempo acabou, né? E aí, na próxima semana a gente continua. Um abraço a todos, que Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.